e hoje vamos falar sobre saúde dos animais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a catarata é responsável por 51% dos casos de cegueira nas pessoas. E nos pets, ela também é bastante comum. Então a gente vai entender como é a doença nos animais, como tratar também com a médica veterinária, a doutora Ana Carolina Almeida de Góes, que está conosco aqui online já. Bom dia para a senhora, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Bom dia, Marina. Bom dia, Wilker. Bom dia. Vamos começar falando, doutora, antes de falar sobre as doenças, né, dos olhos aí, os olhos dos animais, eles são bem parecidos com os nossos olhos humanos ou tem alguma diferença aí na formação? Tem sim, muitas semelhanças e também muitas diferenças, né? Nós costumamos lidar mais frequentemente por cães, gatos e equinos, né? Então, esses olhos são bem parecidos com os olhos dos humanos, com algumas pequenas diferenças com o tamanho da lente, né, que a catarata é função da retina, alguns tipos de células no fundo do olho. Então, alguns animais enxergam algumas cores, outros animais enxergam um pouquinho diferente, mas na verdade é um mito, né, que se fala que os cães enxergam preto e branco. Não, eles enxergam colorido, não todas as cores como nós enxergamos, mas enxergam também colorido. E tem muitas semelhanças, muitas diferenças. Agora, se a gente for extrapolar aí para o reino animal de maneira geral, tem muitas diferenças. Então, os camaleões, os insetos, abelhas, têm olhos assim muito diferentes e menos parecidos com os humanos. Mas falando mais diretamente dos animais domésticos, né, que são os cãezinhos, os gatos que vivem perto de nós, o olho é uma estrutura realmente muito parecida, tanto que as cirurgias que se faz no homem e no cão, nos gatos, elas são muito semelhantes. Tá entendido então, doutora. Bom dia para a senhora. Eu queria que a senhora explicasse então para a gente melhor como que acontece a catarata nos cachorros e nos gatos. Nos cães, né? Aliás, isso é uma diferença importante, né, do que acontece com os humanos, nós humanos. A gente costuma pensar na catarata como uma doença de pessoas mais velhinhas, e isso realmente acontece na espécie humana. A catarata ela está relacionada à senilidade, né? Nos cães, não. Até existe a catarata relacionada à idade, então os pets mais velhinhos, mais idosinhos vão começando a ficar com o olhinho mais branquinho, que é a catarata, mas na maioria dos casos nós atendemos no consultório animais jovens com catarata, né? Isso acontece porque nessas espécies, na espécie canina, a catarata mais prevalente, mais comum é a catarata por herança, então é a catarata genética. Então, existem algumas raças mais predispostas à catarata, como, por exemplo, o poodle, o cocker, o lhasa apso. São animais que têm catarata não por estarem velhos, mas por terem essa informação genética. Nos gatos, o mecanismo é um pouco diferente. A catarata nos felinos, ela acontece mais por inflamações no olho, né? Inflamações por outros motivos, por trauma. E aí sim desenvolve-se uma catarata secundária. Então, nos felinos, eles quase nunca têm catarata hereditária ou por idade. Geralmente são secundárias a inflamações. Nos cães, que a gente tem mais frequentemente catarata pela herança, aí, né, pela genética. Certo, interessante. Doutora, e conta pra gente quais os sinais de alerta ali, os tutores, né, os donos aí dos pets, eles têm que observar quais os sinais aí e de repente ter que levar a um veterinário para ver se realmente está com esse problema da catarata. A catarata, ela é bem fácil de diagnosticar quando ela já está em fases mais avançadas, porque o animal adquire uma coloração diferente no olho. A gente olha e verifica que a pupila está branquinha. Então não se vê aquela parte pretinha da pupila, vê um fundo branco. Mas nas fases mais precoces, muitas vezes a gente não consegue perceber, até mesmo porque nas fases mais iniciais da catarata, alguns animais não demonstram dificuldade visual, né? Então, além da coloração da pupila um pouco diferente, o animal começa a colidir com obstáculos, tem dificuldade para fazer tarefas que ele fazia normalmente, passear, descer do meio-fio, descer da cama, da escada.
E alguns animais, e por alguns outros motivos, como doenças, outras comorbidades, como diabetes, a gente nota que às vezes o olho fica avermelhado por inflamação. Então, muitas vezes a catarata se desenvolve muito rapidamente, acarreta uma inflamação e o olho fica vermelho. O animal começa, às vezes, também a ficar com o olho mais fechado, ter dificuldade para abrir o olho. Isso são sinais de inflamação e catarata, né? Mas, de maneira geral, para o tutor, é a alteração na coloração dos olhos, aquela pupila branca, né? E dificuldade para enxergar. Tá certo, doutora. E como que é feito o tratamento? Em todos os casos é necessária a cirurgia? Exatamente, Wilker. A cirurgia de catarata, o tratamento é estritamente cirúrgico, né? Mas é uma cirurgia das mais realizadas, então é uma cirurgia com alta taxa de sucesso. A gente fala por volta de 96, 97% de taxa de sucesso. E é uma cirurgia que é realizada da mesma maneira que é realizada no homem, inclusive são os mesmos equipamentos que a gente utiliza. A diferença é basicamente no tipo de lente que a gente vai implantar. Porque na cirurgia de catarata, o que é a catarata? É quando a lente do olho do cão ou do nosso olho fica branca, né? Fica opaca, de maneira que impede ou dificulta a entrada de luz no olho, né? E dificultando a visão. A gente retira essa lente que está opaca, que está branca, e coloca uma lente artificial no local, né? Uma lente nova, transparente. Então, assim, por meio de uma incisão de 2,5 milímetros de um lado e 1 milímetro do outro, quer dizer, minimamente invasiva, a gente aspira essa catarata e injeta, né, implanta uma lente ali no local. A cirurgia é feita da mesma maneira que faz no homem, então, assim, tem baixos índices de complicação. E é importante a gente dizer que hoje em dia, né, a cirurgia ela tem mais sucesso quando realizada em fases mais precoces. Então, antigamente, né, se tinha essa ideia de ter que amadurecer a catarata, esperar a catarata ficar branca. Hoje não. A gente sabe que o pós-operatório é muito mais tranquilo e o resultado visual, né, de sucesso na visão é muito melhor quando realizada a cirurgia em fases mais iniciais. Então, cataratas mais jovens. A gente fala que é importante o acompanhamento veterinário com o especialista para geralmente estadiar aí essa catarata e verificar o momento ideal para a cirurgia. Importante então, doutora. Na consulta ali, vocês veterinários, vocês têm como diagnosticar essa catarata em casos iniciais aí, em estágios iniciais, e aí a gente já emenda uma pergunta, tem como fazer essa prevenção? Essa é a prevenção? Então, levar ao veterinário para que ele analise, para ver se tem um comecinho de catarata ali já? Exatamente. Marina, a gente no consultório, né, um exame realizado com o oftalmologista, a gente pinga um colírio, dilata a pupila, então a gente consegue enxergar a lente por um todo, né? Então, assim, a gente consegue identificar pontos, né, de opacidade, comecinho da catarata, e a partir desse momento já já faz o planejamento do tratamento, que é cirúrgico, né? Infelizmente não existe nenhum medicamento, até se divulgou nos últimos meses aí alguns medicamentos que supostamente melhorariam a catarata, mas não, a gente sabe que o tratamento é estritamente cirúrgico e quanto mais brevemente realizado, né, fases mais precoces, cataratas mais jovens, melhor é o resultado visual. Então a prevenção é exatamente essa. Levar o pet, né, o cão, o gato, isso acontece também em equinos, mas aí é um caso um pouco diferente, que a gente tem que se deslocar, né, até onde o animal está, mas de maneira geral, consultas anuais, né, para animais a partir de 5, 6 anos, e aí sim, com o exame com a pupila dilatada, verificar se tem ou não catarata. Isso é muito importante também, porque os animais, eles não têm, quando nós, né, estamos ali por volta de 40 anos, a gente começa a ter uma dificuldade de enxergar de perto, né? Os animais também têm essa dificuldade.
Só que, diferentemente de nós humanos, né, que, claro, os cães têm uma expectativa de vida menor, essa idade, né, da dificuldade de chegar de perto, que a gente chama de presbiopia, acontece por volta de 7 anos. E muitas vezes os tutores confundem o azulado da presbiopia com o início de uma catarata. Então, realmente, o diagnóstico diferencial a gente faz no consultório, dilatando a pupila e examinando o paciente. Tá certo, doutor. Eu queria que a senhora explicasse para a gente melhor, né? Para quem não tem o hábito de levar o animal para fazer consultas regulares aí com o veterinário, em casa, para as pessoas entenderem melhor, como deve ser o aspecto do olho do cachorro saudável? Os animais, eles, assim como eles têm uma pelagem muito diferenciada, né? A gente nota que tem animal de todas as cores de pelo. A gente também, de olho dos animais, tem diferenças de coloração. Então, mas sempre é um brilho. Não sei se às vezes vocês já perceberam, a gente está à noite, olha o olho de um gato assim, ou de um cão, você vê um brilho, né? Às vezes até de animais maiores também, equinos, bovinos. Esse brilho, verificar esse brilho é normal. Quando a gente olha para um cachorrinho à noite, você vê que um olho brilha, né? Parece ali um farolzinho, parece uma luz fosforescente, e o outro olho já não brilha, já é mais opaco, essa já é uma diferença que pode indicar aí um futuro um problema ocular, por exemplo, uma catarata ou uma alteração da retina, que é o fundo do olho. É importante a gente saber, então, que é normal esse reflexo do fundo de olho, mas não é normal ter diferença de um olho para o outro, né? A coloração esbranquiçada a gente consegue verificar mais na luz do dia, né? O olho mais fechado, o animal incomodado, querendo coçar, isso também não é normal. Olho vermelho, olho meio azulado, opaco, isso aí realmente tem que ser investigado e examinado no oftalmologista. Certo, doutora. E em relação a casos mais graves aí, chegam a ficar cegos esses animais? A catarata ela pode provocar a cegueira? Ou todos os casos aí tem como fazer o tratamento cirúrgico? A catarata, se for deixada evoluir, né, fatalmente ela levará à cegueira. Porque a catarata é quando a lente do olho fica branca e impede a entrada da luz no olho. Então, se não entra luz no olho dos cães ou do nosso olho também, a gente não consegue enxergar. Então, assim, se a catarata evoluir até seu estágio máximo, né, que a gente chama de cataratas maduras, cataratas brancas, o animal perde a visão. Não necessariamente se o animal chega ao consultório já em fases mais tardias, não significa que não vai conseguir operar, pelo contrário. A gente, na nossa rotina aqui cirúrgica, a gente opera mais animais com cataratas mais duras, mais antigas, do que animais de cataratas jovens, até pela dificuldade dos tutores de detectarem a catarata nas fases iniciais. Então, assim, havendo a suspeita, sempre é bom trazer o animal, porque realmente, mesmo em cataratas mais avançadas, na maioria das vezes nós conseguimos reverter a situação. Um detalhe é que a catarata ela pode levar à inflamação do olho, e muitas vezes a inflamação leva a uma outra doença, que também existe nos humanos, que é o glaucoma, que é quando tem uma alteração da pressão dentro do olho, né? A pressão intraocular. Nesses casos, aí já fica um pouco mais complicado o tratamento, mas mesmo assim existem tratamentos, mesmo que não retorne a visão, às vezes para aliviar a dor, para controlar a pressão e dar uma qualidade de vida melhor para o animal. Doutora, quais são as outras doenças assim que são mais comuns encontrar nos animais, tanto no gato quanto nos cães? Os cães, existem muitas doenças e a gente observa uma certa variação de acordo com a raça, né? Então, animais de olhos maiores, né, como os shih tzus, os lhasa apsos, os pugs, eles têm muitas alterações da superfície, que é na córnea, que é a camada mais externa, né, dos nossos olhos. Existe uma doença muito prevalente que é o olho seco, né? Que é quando a produção de lágrima dos animais está abaixo do normal. Isso leva
a um problema muito sério, porque às vezes a pessoa acha que é só uma conjuntivite, que é só um ressecamento leve, e pelo contrário, a doença do olho seco no cão, ela é bem mais grave do que a doença do olho seco em nós humanos. Então, são necessários muitos colírios, né? Colírio lubrificante, colírios para estimular a produção da lágrima, porque essas doenças, mesmo parecendo uma coisa simples, né? Que a falta de lágrima, ela pode igualmente levar à cegueira, né? E não são raros os casos que a gente recebe no consultório de animais que só por falta de lágrima, por inflamação crônica ali, acabam perdendo a visão. Existem outras doenças também, o glaucoma, como eu falei anteriormente, que é o aumento da pressão de dentro do olho. Tem algumas raças mais predispostas, como o Chow-Chow, o Basset Hound, o Cocker Spaniel americano. Então, cada raça tem as suas peculiaridades. Tem doenças de retina também. É até importante a gente comentar. Existe uma doença que não é uma doença ocular, que é a doença do carrapato, né? Uma hemoparasitose, uma doença do sangue, que ela tem reflexos muito importantes no olho. Então, muitas vezes o animal acaba perdendo a visão, acaba tendo uma uveíte, um descolamento de retina por conta de uma doença do carrapato, que é muito prevalente, né? Então, é importante realmente fazer o check-up anual, usar os medicamentos para impedir a infestação dos carrapatos, porque até doenças que não são exatamente do olho, são outras doenças no nosso organismo, podem ter reflexos na visão do animal, do nosso paciente. Tá feito o alerta importante, né, doutora? Antes da gente encerrar, queria que a senhora falasse um pouco mais sobre aquela remelinha que aparece ali perto do olho do cachorro. Aquilo ali pode ser perigoso, pode ser o sinal de algum problema no olho ou não? É normal? Depende, né, Wilker? A gente costuma orientar da seguinte maneira. A secreção ocular, quando ela acontece em pequena quantidade, geralmente pela manhã, todos os animais costumam ter, né? Agora, se for uma secreção ocular mais amarelada ou esverdeada, um aspecto purulento ou em grande quantidade, normal, né? E a principal doença, né, ocular que tem essa manifestação de secreção é o olho seco nos cães, né? Os cães realmente têm uma prevalência grande da doença do olho seco e é bem importante diagnosticar e já começar a tratar. Isso a gente está falando nos cães, né? Nos gatos, quando tem essa remelinha, principalmente filhotes, essa secreção ocular ela tem a ver mais com a conjuntivite, né? Que é bem comum gato ter conjuntivite, às vezes filhotes, até adultos também. Então, nos cães, um pouco de secreção, pequena quantidade, mais esbranquiçada, às vezes até mais escurinha no cantinho do olho pela manhã, a gente considera normal. Agora, em grande quantidade ou com uma coloração diferente, e em gatos, a gente não considera normal e já realmente é um alerta aí para ser investigado e passar por um oftalmologista. Tá ótimo. Doutora Ana Carolina, muito obrigada, viu, pela sua participação, esclarecimentos. Tenho certeza que quem tem os pets aí vai ter mais informações, com certeza, agora, né, para os sinais de alerta, principalmente, para tratar dos bichinhos. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Ok, Marina, obrigada pela oportunidade, até mais. Obrigada, Wilker. A gente que agradece a sua participação aqui sempre, né? Trazemos especialistas para esclarecer essas dúvidas. Até uma próxima oportunidade, doutora.